TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, manhã de segunda-feira, dia 20 de julho. Feliz dia do amigo, né? E hoje nós estamos fazendo uma saudação muito extensa, né, sobre essa data do dia do amigo. E os amigos estão se encontrando de forma virtuais. Amigos um pouco mais teimosos, né? O exemplo dos amigos do final de semana, que foram para os praças, para os parques, foram também até mesmo para eventos clandestinos, né, se encontrar. Mas a gente quer fazer um cumprimento especial ao Dia do Amigo aqui na programação. Hoje eu estou dividindo tribuna por enquanto aqui, já Ivan Garaboto vai falar com a gente, trazendo as informações, atualizações referente ao Covid-19 e seus desdobramentos aqui na cidade. Mas antes eu quero passar ele, Miguel Brambila, para fazer uma saudação e, claro, um comentário referente ao Dia do Amigo. E, Miguel, nós temos já informações para atualizar referente aos desdobramentos do mortal Covid-19 aqui para a cidade de Caxias do Sul. Informações que chamam a atenção já nesse fechamento do horário do meio-dia. Mas antes, uma saudação, um cumprimento todo especial ao nosso amigo, um incansável amigo batalhador, Miguel Brambila. Bom dia, Dinho Soares, bom dia, Ivan Garaboto, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia a todos os amigos, né? E que tenhamos muitos amigos, né? Como diz o Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e muito mais que isso. Vamos tentar sermos pacificadores, pelo menos na intenção, né? Dias melhores virão, para que tenhamos um mundo melhor. Não ao amigo da onça, né? Ao amigo da onça nós desejamos para ele, né, o seu meia-culpa, porque afinal de contas, né, você vai ter aí aquilo que merece. Muitas vezes não é legal você ser amigo da onça, né? E amigo da onça é aquele que está sendo negacionista com relação à dor do outro, principalmente nesse momento de pandemia. Feliz dia do amigo para todos e todas. Bom dia a todos, Edinho. Bom dia, olha, bom dia. Deixa eu passar para o Ivan Garaboto, que vai nos trazer algumas informações, né, aqui na movimentação. As notícias que, né, trazem informação, inclusive uma perda, né, de um trabalhador da segurança pública de Caxias do Sul referente ao terrível Covid-19. Ivan Garaboto, que chega, né, mais uma vez, está aqui junto conosco, nos acompanhando nos desdobramentos desde as primeiras horas desta manhã e vai nos trazer as informações. Ivan Garaboto, por gentileza, apresente para nós aí as informações que você tem para trazer. Olá, Edinho, olá, Brambila, e a você, internauta do Sabe Caxias by Bitcom. Até comentei nos bastidores que não me lembro o dia se eu havia falado sobre 3 mortes por Covid-19 aqui em Caxias do Sul. Eu realmente não me lembro quando eu fiz o registro de 3 óbitos por Covid-19 aqui no município. Essa é uma informação da Secretaria Municipal da Saúde. O 36º óbito trata-se de uma mulher de 47 anos que estava internada no Hospital do Círculo desde o dia 1º de julho. Ela tinha lúpus e doença renal crônica e faleceu ontem, dia 19 de julho. O 37º é um idoso de 63 anos que estava internado na UTI do Hospital Vive Ramos desde o dia 20 de junho. Ele tinha diabetes e hipertensão e faleceu hoje, dia 20 de julho. Já o 38º óbito é um idoso de 82 anos que estava internado na UTI do Hospital Pompeia desde o dia 4 de junho. Ele também era diabético e hipertenso e faleceu hoje, dia 20 de julho. Dessa forma, Caxias do Sul tem 19 óbitos masculinos e 19 óbitos femininos. E chegando aí ao número de 38, né? E aí eu tenho a nota aqui. Tu gosta? Eu ia ler a nota, tu quer ler? Posso ler? Aqui a Prefeitura de Caxias do Sul emitiu uma nota que a Guarda Municipal lamentando a morte do colega Vilmar Jesus de Oliveira. Conforme essa nota enviada pela Prefeitura, os colegas da Guarda Municipal lamentam o falecimento de Vilmar Jesus de Oliveira, 63 anos, ocorrido nesta segunda-feira, dia 20 de julho, e se solidarizam com a família neste momento. Oliveira, servidor da Guarda Municipal, há 30 anos, tinha diabetes e hipertensão, estava afastado das atividades desde meados de junho. O quadro se agravou nos últimos dias e ele faleceu com pneumonia bacteriana por Covid-19. A Guarda Municipal
prestou as últimas homenagens aos colegas, acompanhando o cortejo das capelas ao crematório com as sirenes das viaturas ligadas. Portanto, essa nota da Prefeitura, da Guarda Municipal, lamentando a morte do colega Vilmar Jesus de Oliveira, de 63 anos. Muito obrigado, Ivan Garaboto, pela colaboração nas informações e as notas. E ainda cabe destacar que tem mais um laudo de um idoso de 78 anos de idade que também está aguardando por resultados. Esse idoso veio a óbito em casa. Talvez esse laudo saia hoje, né, ainda durante o dia, e possa confirmar se foi por Covid-19 ou não, né? Mas é um idoso que veio a óbito em sua residência, sua casa, e aumentando os números dessa lamentável estatística. E o que chama a atenção também, né, que tudo isso virá de encontro para reobservação ou reanálise ou possíveis interpretações por parte do governador Eduardo Leite do quesito bandeira hoje à tarde, sendo que tem desdobramentos na área esportiva que estão aguardando, tem desdobramentos por parte do comércio, por parte da MESNE, né, por parte dos prefeitos, há uma grande pressão de outros setores também, há uma pressão por parte da SIC muito grande em cima das observações do governador Eduardo Leite, tem todas essas observações. Muito obrigado, Ivan Garaboto, e assim nós vamos dando continuidade. Passo agora a Miguel Brambila para fazer uma análise sobre tudo isso. Miguel Brambila, com você. A minha solidariedade aí à família do servidor público municipal, e eu sei bem o que ele está passando, porque a minha esposa é funcionária pública da área da saúde, todos os dias, portanto, ela está na frente de batalha, e nós estamos aí sempre torcendo, né, para que tudo ocorra bem e tomando todos os cuidados devidos. Então, a nossa solidariedade é mais um óbito, não é? E uma perda sempre irrecuperável. Mas temos a certeza de que há consolo, né, também para a morte, no sentido de que as religiões fazem o seu papel aí de acreditar na espiritualidade, de que existe aí continuidade da vida. Portanto, toda a dor e todo o sofrimento que estivemos passando aqui terá a sua compensação no nosso aprendizado psicológico, no nosso aprendizado ético, no nosso aprendizado moral. Mas ela é real e ela é um fato e nós temos que enfrentar, né? E realmente, Ivan traz aí a informação, não tivemos em nenhum momento a notícia de 3 óbitos e a expectativa de mais um óbito em Caxias do Sul. É preocupante, sim, a doença. Mas parece que para muitos não, né? Parece que para muitos aqui em Caxias, o complexo de vira-lata que permite a realização de um Grenal não está afetando a sociedade. Agora, com relação às bandeiras, o governador já está avançando no sentido de responsabilizar ainda mais os prefeitos. E eu acho que isso é resultado das cobranças que todo mundo tem feito. Inclusive, nós aqui neste programa temos feito esta cobrança. O STF deu a liberdade para estados e municípios administrarem a sua sociedade. Então não há coerência bandeira vermelha e Grenal em Caxias do Sul, nem Caju, nem nenhum jogo. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, justamente colocou a questão em entrevista, agora há pouco, na imprensa gaúcha, que o fato de não permitir a realização do Grenal em Porto Alegre é justamente em solidariedade aos outros setores que não estão podendo trabalhar. Uma questão lógica. Inclusive, diz ele que se economizou mais de 3 mil vidas, economizou, né, no bom sentido, com relação à restrição em Porto Alegre, devido aí ao distanciamento social e devido aos cuidados que se tem tomado. Não há lotação nas UTIs de Porto Alegre, não há total ocupação dos leitos e, portanto, não há porquê Caxias do Sul contradizer a ética e o respeito aos outros trabalhadores, que precisam sim trabalhar. O futebol precisa acontecer, mas também precisam acontecer outros tipos de trocas econômicas para que a sociedade não caia. E quem está sofrendo mais são os pequenos comércios, temos dito isso desde sempre, e os pequenos comércios que precisam vender o almoço para pagar a janta. O futebol
na sua grande economia, e não estou falando dos pequenos clubes, mas vamos falar de dupla Grenal, por exemplo, não é possível que um jogador de futebol que ganhe R$200 mil por mês esteja passando necessidade. R$50 mil por mês, em 4 meses ele tenha ido à falência, que ele não possa esperar mais um pouco passar a pandemia. Os dirigentes também. Então esta pressão vai muito além, né, da nossa consciência pública e está havendo, sim, um movimento forte nas redes sociais com relação ao repúdio ao Grenal em Caxias do Sul, que refletirá, obviamente, no Caju. Há aí a expectativa de que algumas pessoas, inclusive, tentem na justiça isso, mas também, Edinho, tenho a certeza de que há uma relação com a flexibilização da bandeira vermelha. Bem provável que hoje o governador Eduardo Leite passe a responsabilidade para os prefeitos, e aí é uma outra questão, né? Já que nós estamos envolvidos na regionalização da AMESNE, não adianta, por exemplo, Caxias do Sul ter uma ação e os prefeitos regionais terem outra ação, porque nós aí vamos ter que suportar as decisões dos outros prefeitos. Mas eu tenho a certeza que haverá aí uma proximidade de bandeira laranja, uma abertura do comércio, para que aí sim possa, pelo menos, haver uma coerência ética nesse sentido. Caso contrário, né, nós não somos uma república de bananas, nós somos uma cidade de otários aceitando o Grenal, que Porto Alegre não aceitou. Gostaria que você fizesse também uma avaliação dentro do tempo que é cabível sobre essa interpretação nesse mesmo segmento da realização de esportes, se ela tem realmente uma conjectura científica ou está sendo analisada, desdobrada sobre uma ótica de política, né? Uma ótica política, porque a gente vê que a própria bandeira amarela já traz restrições às questões esportivas. A bandeira vermelha muito mais, mas a gente está vendo que no mesmo período de bandeira vermelha haverá realização de jogos dentro de estádios, mesmo com portões fechados e tudo mais. Isso não abriria uma interpretação para proprietários de quadras poliesportivas ou esportivas em todo o país, em todo o estado, melhor dizendo, não reivindicasse o direito de seguir os mesmos preceitos, sem público abrir seus ambientes? Sim, nós estamos numa questão de solidariedade. O futebol já é uma distorção social bem grande. O brasileiro sofre e o futebol nunca ajudou o Brasil a sair da pobreza. Você veja que nós temos aí grandes fortunas que pagam, entre aspas, os seus impostos, né? Vamos acreditar que sim, mas os escândalos mundiais do Messi, do Neymar, e outros tantos nos países de primeiro mundo, né, na Espanha, na Itália, é justamente essa negação de impostos às grandes fortunas. Então, qual é a função social do futebol? O entretenimento. Mas se o futebol pode voltar, então a cultura pode voltar, porque os artistas estão sofrendo. E aí abre-se a porteira e todo mundo, né, e paga. E aí nós entramos numa questão de negacionismo, Edinho. Não é somente as quadras esportivas que poderiam voltar no caso do futebol. Deveria-se ter, então, os cuidados para que se voltasse um pequeno comércio, que é esse que está sofrendo, e também as quadras esportivas, e também outras possibilidades. Mas a pandemia continua, ninguém tem ainda a resposta. A notícia boa é que nós temos aí uma vacina chegando hoje, que até dezembro ela possa vir a ser industrializada e popularizada, mas mesmo assim, em tempo recorde, né, nós estamos sofrendo. A questão é que nós colocávamos a semana passada. Não faz sentido bandeira vermelha e o retorno do futebol em Caxias do Sul. Engolir, e muita gente, né, vamos referenciar aqui para que o pessoal, e aí entra o aprendizado das questões jurisdicionais de cada mandato. Não foi o prefeito de Porto Alegre que mandou o Grenal para Caxias. Não é isso. É óbvio. Ele simplesmente proibiu o Grenal em Porto Alegre. Se Caxias quer aceitar o Grenal, é uma decisão política do nosso prefeito. É um problema de Caxias. É um problema... Onde é que entra dinheiro nisso? Entra um grande desgaste político, um grande desgaste social, inclusive, porque nós temos escutado aí grandes problemas do comércio. Então nós dissemos aí em alguns lugares que é bem provável que houvesse uma carta na manga do nosso prefeito, que é um legalista, que está subordinado aí às decisões do Eduardo Leite, para
negociar, portanto, a bandeira vermelha. E vai haver isso, o governador, muita gente está dizendo que ele está jogando a toalha. Não está jogando a toalha. Eu acho que ele tem que responsabilizar os municípios. E nós temos dito isso já há algum tempo. É no município que se sabe o que está acontecendo. E aí sim, né, liberando para a bandeira laranja e dando-se aí a possibilidade de, com cuidado, agir, aí não há por que não voltar aí o futebol de uma maneira segura. O comércio, Edinho, tenho dito também, aonde circulei, quando estava aberto, você toma banho de álcool gel. Não é a questão do comércio, a questão é o pessoal nos parques, a questão são os negacionistas, a questão é o não uso de máscaras, né? Justamente por causa dessas incoerências, meu caro Edinho Soares. Eu gostaria de uma observação também, Miguel, né? Já estamos, olha como o horário passa, né? 11 horas e 52 minutos. Pessoal, foi deliberado hoje, ao longo desses últimos dias, inclusive na sexta-feira, nós falamos isso em outras programações, que daria para entender, na visão do prefeito de Porto Alegre, que ele não foi convidado, não foi chamado para essa conversa, para esse diálogo, não participou desse encontro político-esportivo a fim de deliberar sobre essas questões. Será que realmente esse foi o fato que pesou pela vetação ou ele simplesmente seguiu o entendimento jurídico do que o decreto apresentava? Como é que você faz uma avaliação sobre isso? Eu acho que não. Eu tenho acompanhado aí as manifestações do prefeito de Porto Alegre, não vejo esse grau de infantilidade. E, pelo contrário, uma coragem em enfrentar o desgaste. E ele disse, hoje também, em entrevista em rede estadual, aquilo que nós temos dito há muito tempo. Porto Alegre está em expectativa de lockdown. Mas ele disse claramente que não há decreto que funcione sem o apoio popular. O lockdown só vai acontecer em Porto Alegre com o acordo das instituições. Então eu acho que nós em Caxias do Sul temos que seguir o exemplo de se aproximar do diálogo conjunto. Nós temos aqui a prefeitura de um lado, nós temos a SIC agindo numa outra direção, no sentido de liberação, a prefeitura passiva, porque a prefeitura é que tem o diálogo mais direto com o governador e tem, inclusive, a obrigatoriedade de agir no sentido de rejeitar algumas possíveis imposições do governo do Estado e buscar, dentro do seu conceito de administração jurídica, proteger a nossa comunidade, claro, sempre em relação com os outros, que são todos, né, partícipes de uma mesma coletividade. Mas, por exemplo, nós temos aqui a MESD, né, as bandeiras regionalizadas. A Prefeitura de Caxias do Sul não pode se responsabilizar, por exemplo, pela Prefeitura de Farroupilha. Se libera tudo em Farroupilha, por exemplo, e dá um surto em Farroupilha, vai estourar em Caxias do Sul. Então é necessário, sim, conversar. Agora, o que não pode acontecer, Dinho, é acatar cegamente, né? O governador, isso nós temos dito, isso desde antes, há muito tempo. Não adianta o governador bandeirar lá e todo mundo ficar aqui embaixo, né? E é isso que é preciso que o Flávio Cassina tenha consciência. Ele tem que bater na mesa. Esse Grenal vai desgastar bastante, né, o apoio social com relação aos decretos municipais. E pode acreditar que muita gente, né, vai passar a desacreditar da pandemia a partir disso, porque e justamente já pelo desgaste anterior do futebol, das grandes fortunas, da sonegação de impostos, das dívidas dos clubes, isso tudo já ofende a sociedade brasileira como um todo. As estrelas da seleção brasileira que nem vivem no Brasil e não ganham nada, mas ganham grandes fortunas e vivem aí como playboys, ofendendo a nossa sociedade. Não pense que isso está somente relacionado à pandemia, esse ranço. Então, muita gente, né, vai observar isso como uma afronta, né? Não, quer dizer, os caras podem jogar, os caras podem ganhar grandes fortunas e nós aqui embaixo temos que ficar presos dentro de casa, fechando o meu comércio e não posso trabalhar. É aí que a questão vai pegar. Mas tem uma leve impressão de que essa bandeira vermelha vai dar uma desbotada hoje, Edinho. Há muitas pessoas que visualizam isso, mas pela janela política, né? Não visualizam isso numa janela científica, que é o que, segundo o governador do Estado do Rio Grande do Sul, alega para se basear, para montar esse próprio chamado modelo de distanciamento social, que, segundo ele, é referência, né, para o nosso país. Como é que você pode fazer uma análise agora da visão dos comerciantes quando receberam essas informações? A gente ouve um barulho muito forte nas redes sociais durante o final de semana por parte dos comerciantes, né, Miguel? E com razão. A fome não vai esperar.
o Estado e o município que precisa da arrecadação do dinheiro dos comerciantes. E aí é que está a questão. Não adianta vir a público reclamar do problema de caixa do município e acatar cegamente aquilo que o governador fala. Então, se vai permitir o Grenal, se permita que o comerciante trabalhe e se permita que as pessoas circulem dentro de medidas restritivas, é claro. Mas não adianta simplesmente você enfiar todo mundo para dentro de casa, né? Nós temos o complexo de colono aqui, nós somos um bando de colono, é isso que nós temos que pensar. Vamos, a capital, o Grenal, não vamos ganhar nada, em primeiro lugar, né? Porque segundo aí as informações que eu tenho, não tem nem o custo do estádio, não vamos ganhar, né? Foi feito em Porto Alegre, inclusive, um trabalho de higienização dos estádios, né? Mas o complexo de colono de Caxias do Sul vai aceitar cegamente isso? Claro que não. Não é possível. Inclusive, há aí boatos que se o prefeito não decretar aí a proibição disso, vão se entrar na justiça, né? Falta pouco tempo para a justiça entrar em campo em Caxias do Sul. Isso não é uma pressão, isso é uma opinião. Agora, o que nós precisamos fazer, Edinho, no sentido de acreditar na questão do comércio em funcionamento, é que restringir, por exemplo, o fluxo de ônibus é pior. Porque, claro, qual é o custo maior, né? Você diminui a linha, daí vai ter mais gente pegando ônibus. Então aumenta o tempo e a oferta de ônibus, menos gente dentro do ônibus. É o que eu tenho dito desde sempre, né? Abre-se o espaço para o comércio funcionar em mais tempo e menos gente dentro do comércio. O pessoal toma banho de álcool gel em Caxias do Sul. A questão, porque a pandemia vai demorar muito tempo, né? Nós vamos ter que fazer o quê? Plantar batata no quintal para sobreviver? Não é assim. Miguel Brambila, a coisa hoje os desdobramentos hoje à tarde que vão reverberar são bastante difíceis, ainda não há um pronunciamento por parte da administração pública municipal. A Bitcom TV, através de sua central de jornalismo, ontem conseguiu um contato com o secretário, né, de esportes de Caxias do Sul, que em conversa afirmou que ainda não foi deliberado sobre esses assuntos e talvez hoje, no decorrer do dia, as pressões possam trazer um novo plano de fundo sobre essas situações. Um outro detalhe também que chama muita atenção é que hoje à tarde o governador vem aí para fazer as observações dos 50 e poucos pedidos de reanálise frente aos decretos de bandeira, né, no qual praticamente 70% a 80% do Rio Grande do Sul já está com bandeira vermelha. Um outro ponto também que chama muita atenção, que vai levar em peso, são esses óbitos, né, que também vai endossar a conta pelas observações do governador do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos finalizar hoje com intervalos, né, trazendo para vocês a citação dos nossos patrocinadores, mas deixar o espaço para o Miguel Brambila fazer uma análise final sobre tudo isso aí, apontamentos, desfechos. Hoje pela manhã também no lance esportivo, dentro das análises que foram feitas no programa esportivo, instantes atrás, também foi observado que isso fomentará de forma indireta aglomerações dentro de residências e vai também fomentar de uma forma indireta a clandestinidade de alguns locais privados, a exemplo de estabelecimentos que estão regrados pelo decreto para ter fechado, mas que poderão, talvez, de forma clandestina, abrir suas portas para não perder essa oportunidade de mercantilizar todo esse processo. Então chama muita atenção o que virá por aí e muitos desdobramentos ainda terão que ser trazidos à luz do entendimento e não tenhamos dúvidas que até quarta-feira muita coisa vai passar, muita água por baixo dessa ponte, Miguel. Exatamente, não há decreto que funcione sem o apoio popular. Nós já citamos aqui o tempo do Al Capone, na lei seca, onde o tráfico de bebidas alcoólicas foi o mais lucrativo dos negócios, porque não há fiscalização suficiente para isso. É preciso administrar com o apoio popular. Não encontrei nenhum argumento saudável que desse a razão para a realização do Grenal em Caxias do Sul. Aí as pessoas dizem, não, mas então o Caju também não pode. Não pode, entendeu? Se é a bandeira vermelha, não faz sentido. Não faz sentido, mas eu acredito que essa bandeira vai dar uma desbotada hoje, não é uma questão política, é uma questão de necessidade. Vai acabar acontecendo este Grenal em Caxias do Sul com o desbotamento da bandeira. Se continuar a bandeira vermelha, o governo municipal perde a sua credibilidade bastante.
mesmo que tenha sido aí oriundo aí do impeachment do Daniel Guerra, ele precisa mostrar serviço. Caso contrário, né, que não se estabeleça e que deixe aí, né, as questões para quem quer realmente representar a sociedade de Caxias do Sul com vigor. O comércio está contra esta bandeira vermelha, a SIC está contra a bandeira vermelha, o Grenal não faz sentido em Caxias do Sul, portanto, né, vamos aguardar os acontecimentos. Hoje a pandemia existe, Edinho, e nós precisamos ter coerência. Eu, por exemplo, né, falo por mim, 4 meses que eu não visito a minha mãe, para colaborar com a sociedade. Estou enclausurado em distanciamento social no meu escritório com a minha filha, e dinheiro envolvido com clientes no comércio também sofrendo, né? Aí você é afrontado com a realização do Grenal em Caxias do Sul e outras tantas, como se fôssemos um bando de colonos, aceitando, né, simplesmente porque achamos, né, que vamos ganhar alguma coisa com isso, alguma mídia nacional. Vamos ganhar uma vergonha pública, né, porque eles estão empurrando para cima de nós o ônus da sua incapacidade de administrar. E político sério bate na mesa quando precisa. É importante que se bata na mesa nesse momento, ou a sociedade de Caxias do Sul tem que protestar, Edinho. Muito obrigado, até amanhã. Tchau. Perfeito, né? Assim nós vamos encerrando o nosso Sabe Caxias by Bitcoin na edição desta segunda-feira. Mais detalhes e informações agora, 12h15, dentro do Bitcoin, meio-dia, para você sobre estes e outros assuntos que estão reverberando. E uma semana que tem tudo para até quarta-feira ser muito tensa, né? Para vermos quais os desdobramentos e o desfecho de tudo isso. Nós vamos agora trazendo para vocês o toque dos nossos patrocinadores, agradecendo a eles, né? Que sempre dão a força, a sustentação para nós estarmos aqui no ar com o Sabe Caxias by Bitcoin. Já 12h15, então, para você o Bitcoin meio-dia. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.